Gente, ele que é ator, dublador, diretor, participou de várias obras. Ele que é dublador oficial do Al Pacino, Tom Cruise, Richard Gere, vários galãs ali de filmes, inclusive também do Fernando Colunga e várias novelas da SBT também. Ele que fez diversos personagens ali, como o Hank da Caverna do Dragão, o Capitão Planeta, inclusive, que fez parte aí das nossas infâncias aí, dos vários desenhos, várias obras maravilhosas também, vários personagens também que ele fez, como o Pensam em Apenas um Show, Exterminador em Jovens Titãs, o Morrice em Madagascar 2, a Alpáfica de Saint Seiya, diversas outras obras aqui, que vai trocar um bate-papo aqui com a gente maravilhoso. Eu quero receber ele com uma salva de palmas. Vem pra cá, Ricardo Schnetzer! Muito bem, Ricardo. Tudo bom, querido? Vai, meu irmão. Muito boa tarde, prazer enorme. Prazer meu. Seja muito bem-vindo ao anime All Stars. É um prazer estar aqui. Eu já estive aqui há anos participando de um evento neste mesmo local. Esse mesmo local aqui. E agora é o anime All Stars, né, que deu origem a esse anime, né? Exatamente, agora é Muito Prazer. bom. Prazer, querido. Tudo bem? Pérola. Pérola Pacu. Pacu. O pessoal nos chama de Pacu. Pacu. Tá aí. É o apelido. É isso. Exatamente. Aí. Ricardo, prazer. Então, vamos bater papo aqui. Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre os personagens que você já fez. A gente botou uma cadeira ali pra você sentar. Qual? Peraí, Aqui? troca. Peraí, senta aqui. Ô, louco. Aqui no meio? Isso. Aqui. Não, pode ficar aí mesmo. A gente fica os dois Que aqui, porque senão bonito fica aqui, sujo, olha que entendeu? bonito isso aqui, ó. É, Ah, que beleza, hein? Olha aqui que bonito, ó. pra ficar bacana. Isso aqui é uma grande homenagem. Eu sempre me sinto muito emocionado quando me convidam para estar com vocês, não é? Porque afinal a nossa voz emociona as pessoas e entra na casa de todo mundo há muito tempo, não é? Nós dubladores temos essa magia de entrar na casa de cada um e cada um vive as suas emoções com os filmes. Isso é muito legal, isso vem acontecendo com o advento da internet, não é? E que nos proporciona esse encontro, pelo menos uma vez por ano eu estou com vocês, tá bom? Beleza, salva de palmas aí, Animal Stars. Beleza, né? Maravilhoso. Senta aí, daqui a pouco a aguinha vai chegar pra ele, né? Que eu vim Hein, aqui, Uber? olha, A aguinha vai chegar pra ele daqui a pouco, muito era para bom. chegar 2h30, mas não tinha Uber hoje. Ele hoje tava especial, hoje tava. Cara, eu tava doido, eu peguei um táxi, vim pra cá pra chegar na hora. Mas deu tudo certo, a gente Mas fez tudo aqui conforme. Um pouquinho atrasado, né? Não, relaxa. Tudo certo, tá em casa, fica à vontade. Inclusive, quero desde já agradecer pela sua participação, parabenizar pelo seu trabalho, pelas obras que você realizou em diversos anos de sua carreira, inclusive, né? Eu que geralmente, como a gente fala, né? Eu represento essa galera que tá aqui, eu sou fã, me amarro. Assim, a gente é como se estivesse representando todo mundo que estivesse aqui em cima, né? Que tem esse prazer, essa honra de estar na sua presença. Inclusive, parabéns, salve de palmas ali, Animal Stars, pro Ricardo Schnetzer aqui, juntinho aqui com a gente, tamo junto, viu? Isso aqui tá sendo assim um marco na minha vida, porque eu comecei a dublar com 20 anos de idade. E ano que vem eu vou fazer 50 anos de profissão, meio século. Caramba! Já tudo isso. Já tudo isso, eu comecei em 1973 fazendo teatro. Primeiro a escola de teatro, aí eu vi ali no mural da escola de teatro uma chamada para fazer um estágio na Herbert Richards. Famosa, né? Versão brasileira, Herbert Richards. Lembram disso? Era ele, gente, o tempo inteiro. Não, mas não era eu, era meu xará, Ricardo Mariano. Eu imito ele bem. Versão brasileira, Herbert Richards. Jurava que era você, jurava. Mas eu cheguei a fazer um tempinho, porque o Ricardo Mariano teve um problema de voz. Aí ele foi afastado, depois veio o Márcio Seixas fazer a chamada dos filmes. Mas eu cheguei a fazer pouquíssimo tempo, viu? E eu trabalhei na Herbert Richards, comecei lá em 73. Eu estou começando a contar a minha história. Pode ficar à vontade. Entende, gente? E fui reprovado nesse estágio, imagina você. Você foi reprovado no primeiro teste que você fez lá? Eu fui reprovado em 1973, gente. Mas eles justificaram? Por quê? Porque disseram que eu não dava pra coisa. Porque eu era muito nervoso na época, eu tremia, eu era muito inseguro.
Então, pra gente ser ator, eu estava no primeiro ano da escola de teatro, com 20 anos de idade. A gente tem que ter controle emocional, entende? Para realizar o trabalho. Você não pode ficar nervoso, não pode ficar tremendo, senão você não realiza o trabalho, né? Tem lá uma bancada com texto, a imagem lá passando na tela, os colegas que na época a gente trabalhava todo mundo junto, não é? Aí de repente alguém que tremia assim, ó, não dá, né? Desestruturava todo mundo, né? Então a gente tem que aprender a ter controle emocional para ser ator. É um dos requisitos fundamentais para ter um distanciamento, né? O trabalho, temos que levar o trabalho como uma grande brincadeira, vamos dizer assim, leveza, né? Entender o processo, né? E para que a gente entenda o processo, aí tem que estar calmo, né? Tem que estar tranquilo, tem que estar didático, né? Na coisa que a gente vai fazer. E eu fui aprendendo, então eu fui reprovado, mas na semana seguinte eu pedi a Ângela Bonatti, que foi a primeira diretora mulher do Brasil, Ângela Bonatti, para assistir. E eu saí de lá muito chateado, né? Depois que fui reprovado, porque eu não consegui fazer o loop, não consegui realizar o trabalho, entende? Por causa, é normal, todo mundo quando começa fica nervoso, né? Na dublagem, qualquer trabalho, né? Primeiro dia, sempre a gente fica ansioso, mas ali é um trabalho de emoção, de voz, né? De sincronismo ali na tela, então a gente tem que estar bem tranquilo e bem atento para realizar. Aí eu comecei a assistir os nossos colegas dublando, porque naquela época não existia curso de dublagem, porque a gente podia entrar no estúdio e assistir. Aí eu fui aprendendo com Selma Lopes. E tá nativa até hoje. Que tá nativa até hoje, com 94 anos de idade, que ela fez semana retrasada, trabalhando, aprendendo com o Jomeri Pozzoli, com o nosso querido Orlando Drummond, que também se foi com 102 anos. Drummond foi meu padrinho, gente, porque ele dirigia na Perifilmes. E ali em 78 ele me deu a mão, que nós fizemos uma primeira greve em 1978, sabia? Teve esse momento de greve dos dubladores, foi isso? Teve um momento de greve em 1978, assim, para equiparar o filme nacional com o filme estrangeiro. Por que o filme estrangeiro pagava mais por que o brasileiro pagava mais que o estrangeiro? Nós queríamos equiparar os preços, né? Isso aí. Em tabela, né? Porque nós sempre trabalhamos com uma tabela de preço. Acho que até hoje é assim, né? Até hoje é assim. Então nós temos uma tabela, nós ganhamos por hora de trabalho, né? Então se você for escalado 1 hora, amanhã você tem horário de 10 às 11, você vai. Depois você vai para outro estúdio, de 13 às 15, aí você vai catando as horas para sobreviver, entende? Você ganha o dinheiro. Se você for escalado, você não é contratado mais pelas empresas. Antigamente o Herbert contratava em carteira assinada, não é? Todo o elenco. Então você tinha uma segurança assim Tinha uma certa estabilidade, de certa forma, assim. Hoje em dia é como se fosse contratação PJ, né? Não, hoje em dia nem fala em PJ, porque PJ está dando problema. Não podemos nem falar sobre isso. Então não vamos falar sobre isso. Porque o certo é você trabalhar ou com carteira assinada, ou por trabalho, ou com nota contratual. Né? Porque se você se torna PJ, você torna-se empresa. E você não pode mais, então, segundo uma certa corrente, juntar empresas para formular preços. Entende? Aí rola aí esse fight, essa discussão. Eu trabalho há 50 anos trabalhando com nota contratual. É isso. Que é o que está lá no nosso acordo de trabalho. É ótimo. Perfeito. Entendeu? Agora, São Paulo exige, as empresas exigem PJ para se trabalhar em São Paulo. Mas aí, eles estão lá resolvendo esse problema. Decidindo qual vai ser. Vamos ver o que acontece lá. Mas você falou que você foi reprovado, né? Para o seu primeiro personagem. Mas você lembra qual foi a primeira que você foi aprovado? Primeira? Eu fui escalado profissionalmente a primeira vez pelo Ribeiro Santos,
Eu peguei ele assim pelo braço no corredor da Herbert. Ribeiro, eu estou aqui já quase um ano assistindo, sei lá, quase isso. Quando é que você vai me escalar? Ele falou, você é sindicalizado? Na época você tinha que ser sindicalizado, porque não existia ainda a regulamentação da profissão, que foi em 1978. Então, eu acabei de fazer um espetáculo, estava fazendo teatro. Então tá bom. Dia seguinte, a telefonista me ligou e eu fui escalado pela primeira vez pelo Ribeiro. Era uma série policial. Aí entrei no estúdio, estava André Filho, Walter de França, Juraciário de Acto, Sônia Ferreira, só o pessoal da antiga, né? Gente boa. Meu querido Elmo está ali, olha, Elmo Rosário. O Elmo sempre vem aos eventos e eu reconheci você está aqui, cara. Seja bem-vindo, Elmo. Prazerzão te rever, viu? Está sempre presente o Elmo em todos os eventos. Maravilhoso. E vem de Salva de volta. palmas pro Elmo. Então os palmas aí de carteirinha, né? Tá aí. Não é legal as pessoas que vêm sempre tornam-se amigas nossas? O Elmo eu conheci num evento, acho que há 14 anos, lá num outro lugar, né? Enfim, aqui, né? Na Piedade. Olha, eu tava lá. Você estava lá. Não tem nem mais um lugar. Você também estava. Então isso é tão legal, as pessoas tornarem-se amigas, minhas amigas, né? Através da nossa da dublagem, dos nossos trabalhos, por gostarem do trabalho que a gente faz. Isso é muito legal, ter essa intimidade, né? E você sempre tem essa troca com essa galera, assim, o pessoal muito carinhoso com você. Quando você vai na rua, o pessoal te reconhece muito pela voz. Você fica... Não, já esqueci que você... Como é que funciona essa troca pra você? Funciona, eu vim agora no táxi, o Marcos falou, senhor, você tem uma voz muito bonita, sua voz é conhecida. Conheço essa voz de algum lugar. Conheço essa voz, obrigado. Aí eu falo, é dom de Deus, né? Porque a gente é operário da arte. E dom, né? A voz não é minha, eu nasci com essa voz, então a gente tem que ser grato, né? Engraçado que quando eu tinha 12 anos de idade, meu pai me deu um gravadorzinho, assim, de voz, né? Gravador de rolo, né? Vou botar aqui. Aí eu ficava brincando ali de locutor de rádio. Aí tinha os comerciais, a senhora dona de casa vai fazer compras, não perca tempo, vá diretamente às casas da manhã e adquira tudo para o seu lar. Casas da manhã, uma família a serviço do povo. Era assim na época. E eu com 12 anos, 10 anos de idade, eu ficava brincando no gravador. Aí eu recebi uma intuição de que eu ia viver da voz. Interessante que as crianças já sabem, né? Vou me levantar para ficar mais próximo aqui. Por favor, Fique à não. vontade. À vontade. As crianças já sabem o que querem da vida, né? É ou não é? A gente, quando é criança, já tem as nossas inclinações, né? Eu quero ser isso, eu quero ser dentista, eu quero ser médico, eu quero ser bombeiro, eu quero ser policial. Enfim, já escolhe. E eu adorava assistir teatro e adorava ver filme dublado na televisão. Como é que eu descobri a dublagem? Vendo National Kid. Era uma série japonesa que passava, lembra disso? E ao mesmo tempo passava o Vigilante Rodoviário, que era uma série brasileira. Aí eu ficava ali, falando em português aqui, que coisa estranha, versão brasileira Emerson Camargo. Era a versão do National Kid. Eu falei, é filme dublado. Aí eu descobri a dublagem assim, criança, entendeu? Também. E meu avô, pai de minha mãe, queria ser ator. Mas na época ser ator era muito difícil, né? A família dizia que não. E eu acabei realizando o sonho que ele queria dele, né? De ser ator. Porque na época eu fiz vestibular para a escola de teatro, eu tinha 18 anos. E ficava assim, com muito medo de dizer o que eu queria de verdade, né? Porque na época existia muito preconceito, tinha coisa também da sobrevivência, que teatro, você não ia sobreviver do teatro, né? Então hoje eu optei, eu comecei fazendo teatro, televisão e dublagem, as três coisas vieram, não é? Aí eu fui convidado para dirigir a Herbert Richards, em 1992, 93,
e passei a dirigir filmes dublados. Aí eu larguei o teatro, larguei a televisão, larguei a minha batalha, né, aí, como ator, e abracei mesmo a direção de dublagem, e é o que me sustenta até hoje. Então eu dou graças à dublagem, né, porque eu vou fazer 50 anos de profissão, né, e estou pagando minhas contas até hoje. Eu ainda não estou aposentado, hein, gente? Estou entrando com o pedido do INSS agora. Eu espero que ano que vem eu me aposente, né? Ah, não, pô. Mas eu a vou gente não quer. Como é que vai ficar a voz lá do Al Pacino, do Nicolas Cage, do Tom Cruise, Richard Gere? Como é que você vai ficar? Não, mas eu vou continuar trabalhando. Mas o Al Pacino ele já tá bem senhor mesmo. o Al Pacino, Mas a voz combina, eu acho. Que ainda combina. Mas acho que ele foi envelhecendo, muda um pouco. Você considera isso? De repente o ator vai ficando mais velho, muda também? Ou o mantém a mesma Pacino coisa? foi adquirindo uma rouquidão, né? A voz. Então você tem que trabalhar essa rouquidão de maneira natural, não é? De maneira que não machuque as suas cordas vocais, não é? E você vai envelhecendo junto com ele. Então, ele tem essa característica, ó, a voz já vai descendo aqui, ó. Aí ele tem a vaidade, é definitivamente o meu pecado favorito. Aí tem essa frase assim do advogado do diabo, né? E então ele tem essa coisa estrônica. Você carrega mais, né? Ele carrega mais os trabalhos. E aí eu visto ele, entende? Muito obrigado por achar que eu combino com ele. Sim. Mas é um trabalho eu considero o Al Pacino um dos maiores atores. Quando eu comecei a dublar, eu pensei assim, olha, eu entrei no estúdio, eu vi Jorge Ramos dublando, aquele que fazia Breve no cinema próximo de você, Jorge Ramos. E só me interessa dublar se eu puder fazer o que o ator está fazendo, porque a dublagem é um trabalho de ator, um trabalho de observação do que o ator está fazendo ali, não é? E você incorpora isso e recria em português. Então você tem que ter a mesma emoção, né? Você tem que ter não pode ser mais nem menos, você tem que recriar aquilo e fazer igual. André Filho me dizia isso. Dublagem é fazer igual, nem mais nem menos. O segredo da boa dublagem. E pra pegar o sentimento ali do ator na hora, você presta muita atenção na fala dele ou no conjunto inteiro de expressão corporal, de expressão física? Você pega ali o conjunto ou vai só no ouvir da voz, do timbre do cara, da emoção que ele tá dando na voz, você já consegue reproduzir? Não, olha só. O que a gente precisa para realizar uma cena, né? Você tem alguma cena aí depois? Tem alguma cena aí, Luiz? Vamos ver alguma cena? Vamos ver, ele Vamos vai ver. Vamos Tem ali, ver. eu Você acho tem que ter que um entendimento da cena, primeiro, do texto. O que ele quer dizer? O que ele está conversando? Qual é o diálogo? Esse é o entendimento, na escrita, né? Você precisa observar a expressão corporal, o olhar, o que está acontecendo, a história do filme, né? A emoção, você tem que perceber qual é a emoção dele, o tom de voz, qual é, se está intenso, se ele está sofrendo por alguma coisa, se ele quer convencer. É esse o processo de observação. O ator que faz o quê? Observa. O dublador observa o que está na tela. Então é um trabalho de observação, você introjeta, você introspecta isso e volta com a mesma emoção. Isso é muito interessante, acaba sendo um vício isso aí. Tem muita gente aqui querendo dublar, não tem? Levanta o dedo aí, eu acho que tem, hein? Com essa, e dubla em casa, né? Na base da brincadeira, é ou não é? Como os fãs da dublagem tem esse trabalho em casa, não é legal? Você viajar com personagens, interpretar, viver 1000 personagens. Então a dublagem é um trabalho muito legal de fazer. Tem muita gente que começa até imitando também, puxando através disso, né? Prestando atenção nos trejeitos, né? Eu acho que é assim que começa. Até uma base de estudo, até com o Boff, que a gente teve aqui mais cedo com ele, tá começando meio assim também. A gente tem alguns vídeos que a produção separou aqui com a gente pode botar de algumas cenas aqui? Tem. Do Ricardo? Aí a gente fala sobre essas cenas, de repente, não é legal? Legal. Feiticeiro de Serginge, 1076º grau. E você é o meu aprendiz. Não posso abandonar meu cisma.
Essas pessoas contam comigo. Abaixa um pouquinho, Lu. Dentro. Nós dois morreremos em nome da honra. E ainda assim você vai ficar. Como deve ser. Meus dentes são espadas. Minhas casas são lanças. Minhas asas são um furacão. Estou vendo que você possui algo muito valioso dentro de você. A minha mão está tão dentro do seu rabo que toda vez que você tiver uma ideia, você vai sentir a minha aliança fazendo cócegas no seu cérebro. Controle os seus atores ou eu vou acabar com você. Eu quero água. Sentiram a expressão? Eu quero água! É que o cara tá ali assim, você tem que fazer igual, cara. Gente, muito bom. O Smaug ali, o Smaug é um monstro, né? Então você tá ouvindo lá o original e tá lá toda um efeito também que eles colocam na voz. Eu sou fogo, eu sou morte! Você tem que vestir isso, entende, gente? Tem que ter essa energia aqui para passar. Não adianta ler o texto, eu sou morte. Não adianta isso, entendeu? Tem que ter essa garra. Então é essa garra que me move da profissão, que eu amo essa profissão, porque é possível realizar esse tipo de emoção e passar isso para as pessoas. Isso que as pessoas gostam, não é? De sentir essa vibração que a gente passa com o trabalho. Fundamentalmente é isso, é essa viagem, né, voltada para a emoção, né, das pessoas, é isso. Então, respondendo, o trabalho de dublador é você observar e fazer igual. Observar a expressão, a labial, o sincronismo, você tem que encaixar, né? Na boca, as vocais. A boca do personagem. Para bater direitinho, você tem que ter um entendimento. Uma coisa muito importante que a gente chama de subtexto. O que é o subtexto? Você sabe o que é subtexto? Está lá o texto, e o subtexto, o que é? São coisas que você inventa para encaixar ali no tempo da boca, não? Não é quase lá, hein? É o que nutre o texto. Entendeu? Estou vendo aqui aquele relógio ali daquele rapaz. Cuidado, você está com o relógio na mão, ó. E essa marca é cara, hein? Eu já estou pensando mil coisas aqui, ó. Vai ser assaltado, cuidado com o relógio. Mas o texto é o seguinte: ih, aquele rapaz ali com o relógio. Cuidado, o relógio é bom. Eu já estou pensando, cuidado, vai ser assaltado. Pô, tá invejado que você está com um relógio legal. Isso é o subtexto para dar verdade ao texto, entenderam? É isso. Então, a gente chama de... se não tiver esse que motiva, esse cineminha que passa atrás do texto. Sacou o lance? Senão fica uma coisa lida, né? Fica aquela coisa assim chapada que a gente percebe que a pessoa está lendo simplesmente, em vez de se transportar para lá e criar esse subtexto, né, que é aqui, que fica por trás, nutrindo o texto, entenderam, gente, o processo? É esse processo. Deixa eu te perguntar. Diga. A gente viu ali Nicolas Cage, viu o Smaug, viu Mandaloriano, né? Glória também. A gente viu um personagem de videogame, né? League of Legends. De League of Legends. The League of Legends. Foi diferente fazer um jogo de videogame, né? Eu cheguei para o Vladimir, não é o Vladimir? Vladimir, isso. Como é que é o texto? Vai. Ih, não lembro, não jogo LOL. Quem sabe a fala do Vladimir aí? É o quê? Os rios ficarão vermelhos. Os rios ficarão vermelhos. O Alcino vai à loucura. Salva de palmas aí, animação, pelo amor. Vai em frente, Sangue. Você faz o meu tipo. Gente, que loucura! Palmas aí pra Ricardo Schmetzer! Mas foi diferente dublar o game? Porque dizem que é diferente, você não tem a imagem. Como é que foi isso? Eu chego no estúdio assim, tá a foto do Vladimir. Só isso. Olha, você olha pra foto, ali, tô te olhando, eu já sei como é que foi. Pela foto. Entendeu? O que você transmite? Aí passa as ondinhas na tela do computador. Não tem imagem, gente. Passa as ondinhas da voz de quem fez no original.
Então você ouve uma vez e guarda o tempo, né, da fala e manda, entendeu? Vai em frente, sangue B. Aí eu falo, vai em frente, isso aí tá lá no inglês, né? E eu vou por pedaços, entendeu? Não tem imagem. Então o game é você perseguir ondas e começar junto e terminar junto. E perceber nas ondas onde está as nuances, né? Você não vê, então você acaba percebendo a emoção pelas ondas, olha que loucura, né? E a voz some no seu ouvido, você tem que fixar aquilo, a voz em inglês some, não fica junto. Você ouve só uma vez e reproduz da melhor maneira possível, igual ao original, mas sem estar com o som no ouvido, porque na dublagem você tem, né, o texto, você tem a imagem e você tem o som no seu ouvido em inglês que serve como som guia. Então você tem aqui, ó, vários reflexos que você tem que trabalhar: olhar para a tela, olhar para o texto, ouvir o som, falar e interpretar. Então é difícil, demora a gente se tornar um bom dublador, é um aprendizado, né? Para dominar, enquanto a gente não domina esses aspectos todos, a gente ou interpreta mal ou sincroniza bem, ou interpreta bem ou sincroniza mal. Fica difícil juntar, entendeu? E geralmente quando você chega nesse momento, bota o fonezinho, acompanha na tela o looping, né? Você vê o texto. Geralmente você tem muita liberdade para você criar em cima, ou você fica muito atribuído ao que está para você, ou depende do produto. Como é que funciona para você? Olha só, a liberdade de melhorar o texto é total. Às vezes, infelizmente, a gente tem traduções que não são boas, né? Agora, acho que a coisa está melhorando, mas antigamente nós dávamos assim, pegávamos traduções muito ao pé da letra, né? Aí ficava aquele negócio, muito bem, rapazes, certo, né? Que as pessoas implicam, né? E pegam isso generalizando, como se a dublagem fosse isso. Não, a dublagem evoluiu. Muito bem, rapazes. Isso é uma dublagem antigamente, que estava ali no texto, e as pessoas começando não tinham ainda a noção que precisavam se desvencilhar do cantar americano, porque cada língua tem um cantar, né? O americano fala de uma maneira, né? How do you do? Como é que você vai? A gente tem que trazer isso para o português. Então, a dublagem inicial tinha muito essa coisa, porque as pessoas, né? Eu fui ali no mercado, ainda existe uma dublagem, né? Existe ainda a dublagem de qualidade ruim, né? Mas nós estamos evoluindo, né? Trazendo a dublagem mais intimista. Mas aqui agora nós trabalhamos com vários canais de som, né? Então podemos aqui sozinho diante do microfone e respirar. As nuances da voz? As nuances, fazer tudo com mais cuidado, com mais demoradamente, porque não temos mais as pessoas em volta da gente. Nós entramos no estúdio sozinho, entendeu? Você acha melhor gravar sozinho do que gravar com a galera toda na bancada? É diferente. Eu tive uma grande escola, porque eu aprendi com meus colegas vendo, né, e dublando junto. Nós tínhamos um comprometimento muito maior em questão de tempo, de rapidez, porque é pago por hora, não é? Então você tinha que fazer 20 cenas por hora, 20 loops que a gente diz, 20 cenas de 20 segundos. Se passasse 1 minuto, o diretor tinha que pagar a todo mundo o atraso. Então existia uma pressão muito grande do diretor em cima da gente. Então eu vi naquela época que a gente trabalhava sob pressão, tem que acertar. Um errou, vai e volta. O outro errou, vou fazer melhor. Ah, eu errei, desculpe, vou. Era assim, se um errasse, voltava a cena. Tinha que fazer a cena toda de novo. Entendeu? Eu tenho um exemplo do filme Nascido em 4 de Julho, com Selma Lopes e Jomeri Pozzoli, que faziam o meu pai, né, pai do Tom Cruise.
E eu tive que fazer direção de Ângela Bonatti, foi muito engraçado, porque o texto era assim mesmo. Ele vinha da guerra, totalmente paralítico, né? E com a sua parte sexual toda ferrada também, né? Então foi muito engraçado, porque a Ângela fazia a minha mãe, a Selma Lopes fazia a minha mãe, o Jomeri Pozzoli fazia o meu pai. Daí a cena, meu filho, ele gritava: mãe, eu queria voltar para casa, perfeito, eu queria ter um pênis ereto. Era esse o texto. Aí o Jomeri errava e eu repetia: mãe, eu quero voltar para casa, eu queria voltar para casa, perfeito, eu queria ter um pênis ereto. Agora se fosse. Aí o Jomeri errava. Aí eu repeti aquilo umas 20 vezes, cara. Foi muito engraçado, né? Porque ele ali, esta cena ficou na minha cabeça, Tom Cruise: eu quero ter um pênis ereto, mãe. E aí a gente repetia isso, né? Imagina. Não sei se tem censura aqui o que eu tô contando. Tá tudo certo. Não tô falando. Mas era uma coisa engraçada que a gente repetia isso várias vezes. E outras situações engraçadas também, quando a gente trabalhava junto, você estava me perguntando, né? A gente ia almoçar Tinha mais junto. isso, né? De situações mais engraçadas. Contava piada, a gente brincava um com o outro. Era mais descontraído. Tinha comprometimento, era mais descontraído, né? Me dá saudade dessa época. Os colegas, da convivência com os colegas. Agora a gente mal se vê, porque a gente entra no estúdio, o outro sai, nem viu que saiu, entendeu? É por hora, assim. Amanhã eu vou trabalhar, porque é segunda-feira, eu trabalho de 13 às 15, 2 horas. Depois eu vou dar aula às 7 horas na Barra, que eu dou aula também. É isso que eu ia perguntar, você dá aula aqui no Rio? Dou aula às segundas-feiras, no AIC, Atores em Cena, que é uma escola de teatro na Barra da Tijuca. E aí eu estou dando aula de dublagem lá há 4 anos já, todas as segundas-feiras. Legal. Formando atores, né? E é muito legal. Uma escola de teatro, de cinema, de televisão, de dublagem. É do João Júnior, Atores em Cena. Muito bom. Lá no Downtown. Quem estiver interessado, é ali no Downtown, bloco 13. Toda segunda-feira tem aula com o Ricardo Schneider. Isso, às 7 da noite. E com as crianças tem aula com a Guilherme Conte também. Ah, tem para as crianças também, Tem né? para as crianças também. Que é um nicho todo diferente dentro da dublagem, né? Porque a voz dos personagens, as crianças vão crescendo, as vozes vão mudando. Tem adulto que faz voz de criança. A dublagem antigamente era feita por mulheres. Deixa eu ver aqui. Vamos ajudar. É isso. Uma aguinha aqui. Essa esquenta, porque aqui mas é bom, tá tudo muito bem montado, vocês estão de parabéns, viu? Tá bonito. Ficou isso aqui. bonito, né? Tem vários personagens que você fez ali. Eu quero saber se você vai fazer o Capitão Planeta pra mim, porque o Capitão Planeta da minha época, eu sou uma pessoa idosa. Normal, é o Romilly, relaxa. É nosso, tudo nosso. Mas aí o Capitão Planeta, como é que era o Capitão Planeta lá na época? Que era um desenho que eu gostava muito, que eu acho que é muito atual, que tem que voltar a galera a ver, porque ele fala de preservação do meio ambiente e a gente está numa época muito importante de preservação do meio ambiente. Sempre esteve, né? Isso porque aí. O ser humano, poxa, galisco nos rios, sempre tem alguém aí prejudicando o meio ambiente, né? Enfim, então ele tinha um jargão assim. Primeiro eram os companheiros dele que tinham. Isso, as crianças que tinham os anéis. Os anéis. Então cada um representava um continente. Exato, uma nacionalidade lá, uma etnia. Uma etnia, lembram disso? Quem assistiu o Capitão Planeta, levanta a mão. Quem assistiu aqui? Então a galera tá por dentro, gosto. Água, fogo, terra, coração. Tinham 5, né? Não sei como é que era. Água, fogo, terra, vento e coração. Coração. Então a gente pode fazer essa brincadeira aqui, né? Ok. Vamos então. Vamos lá, que você faz? comanda. Eu faço a água, terra e tal, né? Então, Todo mundo. Água. Fogo, terra, vento e coração. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Vai, planeta!
E lembre-se, o poder é de vocês. Adoro! É um desenho que eu botei meu Olha. filho pra ver, porque é muito importante a mensagem que ele passa. E eu gravando todo dia, quem dirigia isso era o Mário Monjardim. Mário Bom Jardim, maravilhoso. Nos deixou também. É uma pena, né? Mas a gente está aqui de passagem, é assim mesmo, né, gente? E fica o trabalho dele também eternizado pra gente, né? Poxa. Vários personagens, o Perna-Longa, Salsicha do Scooby-Doo. Scooby-Doo. Pô, é maravilhoso, Mário Jardim, Drummond, tantas pessoas. Agora foi o Carlos Comélio, há 2 semanas. Então, a dublagem realmente, de 2 anos pra cá, tem perdido muita gente, né? Em São Paulo também. Aquele ali, de Cavaleiros do Zodíaco. É o Albáfica, né? É o Quem quer Albáfica. ouvir o Albáfica aí? Aí, ó. O povo quer ouvir o Albáfica. Cavaleiros do Zodíaco. Tem a Albáfica aí? É o Cavaleiro do Zodíaco ali com o cabelo azul, É? com armadura de ouro. Aí perto de você, na ponta de lado da estrela. Sim, a Albáfica eu vejo. Isso, você lembra de alguma fala do Albáfica? Ah, eu sei a fala dele. Pega a cola, pode pegar a cola, não tem problema Pegar a não. cola aqui. Pode. É porque às vezes acontece, é tanto personagem que Exatamente, é muita gente. Alguém sabe de cabeça alguma fala do Albáfica? Algum super fã aí? Às vezes tem, sabe? Jura? Fala aí pra mim. Golpe final. Espinhos vermelhos. Espinhos vermelhos demoníacos. Rosas piranhas. Mas tem um textinho, tem um textinho muito legal que ele fala, não sei se está aí. Deve Será que tá. tem imagem? Tem mais um compiladinho aí. Tem vocês- mais um compilado de personagens. Tem, Luiz, mais um compiladozinho pra gente? Tem, deve ter. Vê o O textinho. Smog, você quer o Smog? Vamos fazer o Smog. Ele fez o Smog agora há pouco. O Smog O exige Smog é o- muito, exige muito. É aquele monstro, aquele. É dragão. Dragão. Eu sou fogo, água, eu sou fogo, morte, lembra que eu fiz Isso, aqui? Senhor dos Anéis, né? Eu sou morte, eu sou fogo. É mais ou menos isso, né? Isso aqui. É. Agora tu bate palma pra ele. Ah, esse sim, né? A cada frase que o Ricardo vai falando, tô mais arrepiado aqui, juro que você. Já tô, né, gente? Tem esse aqui que as crianças adoram, olha aqui. É o Benson, Benson. do Apenas um Show. Como é que é o Benson? O Benson é um cara muito chato, mal-humorado, que ele toma conta de um parque de diversões. Então ele fica tomando conta do Rigby, do Mordecai. Mordecai! Rigby, vocês trabalhem direitinho, senão serão demitidos! Agora você já imaginou ficar no estúdio de dublagem 6 horas falando o dia inteiro assim? Mordecai, Rigby, fecha a porta. Eu quero saber o que está acontecendo aqui nesse parque. É o dia inteiro, cansa. Pra fazer o seu Benson de manhã deve ser um pouco complicado. Fazer lá com Marco Ribeiro na Van Marque. É isso. E antes eu comecei na Cinevídeo, que quem me escalou para esse boneco foi meu querido Dário de Castro, que fazia faleceu agora também, o Zeus. Deus, excelente também. Deus. Fez o Zeus agora Não fez, quem fez substituindo fui eu, né? Se tomou ali, mas enfim. Tá tudo em casa. Temos É. o vídeo? Temos o vídeo. Vamos lá. Infelizmente. Vamos lá. Dário foi assim, de uma maneira. Calma aí. E parece uma idiotice agora. Eu sou pobre avistado. Paul! Edgar Allan Poe, te lembra alguma coisa? Você quer um fio? Eu não vou. É um hábito nojento. Nesse momento, lá fora, sozinha, sua expectativa de vida está aqui. Comigo? Está aqui. Sem mim? Aqui. Comigo? Sem mim. Comigo? Sem mim. Tem um negocinho no seu. Isso. É só conjuntivite. É de família. Vai ver, foram todos à mesma festa. Macaco! Eu também não fui convidado. Olá, pessoal. Nós vamos queimar os meus dedos só para sentir alguma coisa. Eu não sou um tolo, Moisés. E aqueles que não concordavam não estão mais respirando. Todos
Salva de palmas aí, aniversário. Muito bem. Várias animações aí nesse, hein? Meu Deus. Tinha também a que eu comecei, que fez muito sucesso, que tinha o Vingador. Vingador? Quem é? Como é? Do Caverna do Dragão? Vingador? Caverna do Dragão. Ele é o primeiro Vingador, senhoras e senhores. Eu sou o rei. Não, era o Hank que fazia o Vingador era o Drummond. O Drummond que fazia o Vingador, né? Lembra? É verdade. Drummond fazia o Vingador. Você fazia o Hank, Eu né? fazia o Hank, Mário Jorge, o Eric, tinha a Mônica, fazia a moreninha, esqueci o nome agora. A Sheila, Diana. Diana era morena, A Sheila no capuz. Exatamente, E o último episódio da Caverna, vocês conseguiram ter acesso a alguma coisa? Não, olha, tem aí nós gravamos, olha só, o Felipe Maia, que está atualmente me substituindo no Tom Cruise, é o Felipe Maia. Ele já esteve aqui, inclusive, com a gente, queridíssimo, muito gente boa. Oi. Por que eu não faço mais o Tom Cruise? Vamos primeiro nesse assunto? Vamos. Talvez seja uma curiosidade legal, hein? É. Porque eu trabalhava numa empresa chamada VTI Interamericana, que era uma empresa de dublagem. Naquela época, idos de 1990, o distribuidor trabalhava com a empresa de dublagem. A empresa de dublagem distribuía os filmes também. Então, eu sou Herbert Richards, a Herbert Richards distribuiu os filmes da Paramount, da Fox, não é? Assim como também a VTI também distribuía. Mas era uma empresa que ninguém gostava muito de trabalhar, sabe? Essa VTI já até acabou, então as pessoas começaram a pedir demissão da empresa e eu fui um deles. Uma questão assim pessoal de não querer trabalhar mais na empresa. E como ele era distribuidor da Paramount, distribuidor dos filmes do Tom Cruise, eu deixei de ser escalado. Foi isso que aconteceu. Então eu deixei de dublar o Tom Cruise por minha vontade mesmo, né? Por minha decisão de não trabalhar mais naquela empresa. Mas continuei dublando ele para a Fox, para a Universal, em outras empresas. Até que foi tudo acampado, né? Foi tudo encampado, né? Para uma mesma empresa. E o Felipe acabou sendo a voz oficial dele, que foi, vamos dizer, dublou os últimos filmes dele, né? Então o Felipe, voltando à Caverna do Dragão, teve uma ideia muito legal de juntar as pessoas, as vozes, Drummond, Mário Jorge, eu, e fazermos o último episódio do Caverna do Dragão. Legal, então nós temos isso gravado já, só falta o desenho estar pronto lá, porque me parece que quem faleceu foi o desenhista, né? Jura que tem isso gravado? Nós temos gravado, com Sete Chaves, Drummond, eu, Mônica, Marlene, tá todo o elenco original. Ai, que legal! O último capítulo oficial, não é? Hashtag solta o último capítulo, porque a gente quer ver o que aconteceu. Por Agora, enquanto só tá em audiodrama, então. Até então. só tá em áudio. Agora, se eles resolverem fazer o desenho, né? Seria muito legal. Por favor, aí, legal, né? Gente, olha só, a gente tem que encerrar já, tá? Já! Muito rapidinho, meu Se Deus. vocês têm algum pedido, o momento é esse. Alguém tem alguma pergunta? Falem Pode os ser? pedidos, perguntas, eu vou escolher 2, tá? 2, porque tem que ser rapidinho e a gente tem que encerrar, tá bem? Que pena. Muito rapidinho. Você tem um pedido? Deixa já pra foi? fazer depois, então, que é melhor, tá? Tá bom? Ó, eles têm um pedido ali pra fazer depois, tá bem? Tá legal. Pode ir, pode ir? Ah, então beleza. Então a gente pode fazer pergunta? Vai lá. Vamos, vem você. Peraí, deixa eu pedir ele aqui que ele me ajudou com a fala. Vem cá. Peraí, deixa eu pegar o microfone aqui. Obrigada de nada. Fala o seu nome aí e a sua pergunta. Oi, querido. Eu sou o Lucas. Lucas. Cara, você estava falando do Tom Cruise. Aí eu me lembrei de um filme que você dublou ele. Um filme que meu pai gostava muito de assistir. Meu pai, infelizmente, já não está mais aqui. Era O Último Samurai. O Último Samurai. Maravilhoso esse filme. Dublei esse filme na Van Marra, a direção de Sheila Dorfman. Foi muito legal. O Último Samurai. Dublei muito filme do Tom Cruise, né? Esse aí foi muito marcante pra assistir esse filme Sim, com ele. sim. Muito marcante. Esse filme tem DVD. Tem DVD dublado? Tem. A única
Tem um momento no filme que meu pai não gostava de ver, que era quando tem a batalha final, aí os samurais são massacrados. Sim. E já pulava logo pra parte final, o seu personagem se despedindo do personagem do Mauro, que era do lado do Mauro Ramos. Eu não me lembro do texto exatamente. Aí, uma das cenas, lá quase no final, quando o Tom Cruise fala com o imperador pergunta como ele viveu. E o Tom Cruise responde, como ele morreu. Aí o Tom Cruise responde, eu vou te contar como ele viveu. O Tom Cruise responde isso, eu vou contar como ele viveu. Então é essa fala que você quer. Eu vou te contar como ele viveu. Eu vou fazer o imperador, que era dublado pelo Luiz Sérgio Vieira. Ao vivaço, hein? Olha lá. Ao vivo, hein? Conte-me como ele morreu. Eu vou lhe contar como ele viveu. É isso, senhoras e senhores, palmas pra ele. Muito bem, amigo. E aí você dá ênfase. Calma aí. Conte-me como ele viveu. Eu vou lhe contar como ele morreu, né? Como ele viveu. Olha só. Isso. Um tapa na lata da sociedade. Você tá vendo? Levanta a mão aí, quem quer fazer pergunta, então, rapidinho. Olha ali, calma aí. Vai no menino que me ajudou também ali com a fala do Vladimir. Vai nele. A bela camisa do Bela Saga. camiseta. E aí, beleza? Tranquilo. Prazer, Paulo Vinícius. Menino. Você, Paulo. Qual foi o personagem mais difícil que você dublou e como foi a experiência? Olha, sempre é uma novidade, né? Quando você vai para o estúdio para dublar, você não sabe quem é que você vai dublar. Às vezes não sabe. Digamos assim, no início Al Pacino foi difícil me acostumar com ele. Esse Smaug também foi um trabalho difícil. O outro, esse Ventura, o Jim Carrey, meus dentes estão sujos. É que ele tem várias bocas ali. Ali é um trabalho muito difícil. Então tem vários trabalhos assim que tem uma dificuldade maior, né? Jim Carrey, Al Pacino, o Smaug. Tem trabalhos também muito falados, que você tem que ter uma dicção muito rápida e muito perfeita, não para de falar, não tem pausa, entendeu? Isso também torna-se, você tem que estar muito atento e não tem como cortar o texto, não tem que dizer. Então são trabalhos difíceis, né? Mais algum aí? Falou vários já, né? Que foram difíceis. Falei 3. Falou, tá bom, tá lindo. Pode fazer mais uma pergunta. Qual foi a sensação de dublar o Albarca? A sensação de dublar o Albarca de Peixes? Olha, foi muito legal, porque o Baroli veio de São Paulo, né, com o filme. Eu dublei aqui no Rio, nos estúdios da Alcateia, e ele me dirigindo aqui no Rio, e de repente assistindo o trabalho e o resultado que as pessoas teve, né? As pessoas gostaram muito, né, do Albarca de Peixes. Eu fiquei muito feliz em ter conseguido aquele resultado, né, com o Albarca, né? Pena que ele tenha morrido, né? Morreu, mas vive no coração da gente. É isso, vive no coração da gente. Pega ali, amiga, o microfone. Muito bem. Muito obrigado. Você tem aquele texto dele, se você pensa, aquele texto que ele fala, um texto grande. Você não sabe nada sobre o meu poder, sobre o meu cosmos, ou a minha vida. Eu ainda não mostrei tudo que eu sou capaz. Asas piranha! Achou, menino? É isso? Ah, garoto! Olha aí. Então tem que ter essa força em cada personagem. Ah, uma coisa também, que a gente trabalha com tons, vocês estão observando, que eu vou lá em cima e aqui embaixo. Vai, vambora. Pode sim. Aproveita depois, faz a selfie. Vamos Legal. lá, alguém tem mais um pedido, alguma pergunta? Vamos lá. Inclusive, eu acho que a galera depois pode tirar foto, não pode? Vai ali, Ubi, vai ali. Vai Acho que a galera depois pode tirar foto, inclusive. depois vai rolar esse lance da foto com ele. Boa tarde, tudo bem? Querido, eu gostaria muito de saber se foi difícil dublar o Carlos Daniel Brade, um ator espanhol, uma novela mexicana.
eu estava pensando assim, faltou falar das novelas mexicanas do SBT, né? O Carlos Daniel, Fernando Colunga. Você é Paola ou é Paulina? Não, muito legal, porque de repente vieram as novelas mexicanas para os estúdios da Herbert Richards e o seu Silvio Santos queria uma voz diferente para cada dublador, para cada ator. E eu fiquei sendo a voz do Carlos Daniel, do Fernando Colunga. Foi sua primeira novela mexicana? Foi, eu comecei, não, a minha primeira novela mexicana foi Rosa Selvagem. Não era ele, era um outro ator. Angela Bonatti e eu dublava, já no casal. Agora não me lembro o nome dos atores, mas Rosa Selvagem foi a primeira novela mexicana que eu dublei. Depois, a Marlene Costa, que era diretora, estava acabando de dirigir não sei qual novela, que ele aparecia, esse Fernando Colunga, numa cena final, uma pontinha, uma cena, e de repente ele se transformou no galã da Televisa, entendeu? E fez Maria do Bairro, Maria Mercedes e outros. Maria Mercedes, Marimar. Vocês gostavam da novela do SBT? Gostavam? Gostavam ou não gostavam da novela mexicana? Novela mexicana, o Silvio acertou em cheio ali e deu emprego para muito dublador, gente, o seu Silvio Santos. Aliás, eu falei isso quando eu fui lá no Danilo Gentili. Eu falei, agradecer ao Silvio por ter 400 pessoas de carteira assinada. Muito legal, mas levou também o seu Herbert à falência. É porque, como é que você vai assinar 400 carteiras, né? Com todos os encargos sociais, né? Não foi bem isso que levou o seu Herbert à falência, foi uma série de coisas. Mas ele tinha muita gente contratada também na parte técnica, não é? E devia ter quase 1000 pessoas contratadas naquele estúdio, meu Deus do céu, entre mixadores, operadores de som, né? Tradutores, revisores, enfim, dubladores. Então, para as novelas mexicanas, o seu Silvio queria uma voz diferente. Se você fosse fazer uma ponta, você tinha que chamar alguém com uma voz diferente, para dizer uma frase, não podia repetir. Então era muito rígido isso, né? E foi lamentável, né? O Império Herbert Richards, que detinha 80%, 90% do mercado, né? E foi, depois da morte dele, né? Os filhos também continuaram a dirigir a empresa, mas veio São Paulo, aí vou voltar àquele primeiro assunto que ficou assim no ar, veio São Paulo com empresas menores que não contratavam. Aí que você fala do PJ, é o PJ, né? Onde é que entra o PJ? As empresas começaram a obrigar os dubladores a terem PJ para trabalhar. Entendeu? Por isso que eu queria fechar esse assunto que estava no ar. Então, São Paulo começou a fazer isso, exigir isso, está exigindo até hoje, né? Então as pessoas se tornaram PJ. Eu, por minha vez aqui, eu faço 50 anos de profissão sem ser PJ. Minto, agora em janeiro, para trabalhar para São Paulo, para não ir para São Paulo, eu abri um MEI. Eu abri um MEI para poder fazer o Richard aqui, para dublar para São Paulo, porque eles exigem que você seja CNPJ. Mas no Rio de Janeiro eu não trabalho com nota, eu trabalho com nota contratual, que é o que rege a profissão de ator, né? Aquilo que eu falei. Então isso é um assunto interno, assim, né? Da categoria, a ser resolvido. Eu espero que isso aí venha a ser resolvido a contento, né? Para todos, né? Porque complica agora com a nova legislação trabalhista, não é? Não é isso? A legislação trabalhista está aí, não é? E na verdade, eu até entendo que o empregador, com tantos impostos a pagar, como o seu Herbert, né? Porque é fundo de garantia, é INSS, tem que ter um dinheiro para sustentar uma empresa, né? Porque, na verdade, são os empresários que trazem o trabalho dos seus funcionários, para os atores. Se não fossem os empresários, não existiria dublagem, não é? Então, eu louvo muito o trabalho, eles trabalham muito para trazer os filmes, né? Cada casa de dublagem
Nós temos aí Rio, São Paulo e ainda abrindo casas em outras praças, né, do Brasil. Então, são pessoas que devem ter o respeito, né? Porque é aquela mentalidade de patrão e empregado, né? Estamos no mesmo barco na dublagem, né? Se o patrão, digamos assim, não traz filme, a gente não trabalha e não paga a conta. Não é isso? São eles que trazem, não sou eu, são eles que trazem. Evidente que eles têm uma parte do lucro, é justo, né? Tem o estúdio, tem a casa, gastam luz, tem os funcionários, tem os atributos todos a pagar, né? Tem os funcionários contratados. Então, é uma indústria, né? Então, é isso, somos uma coisa só, né? Todo ano a gente reajusta o nosso valor hora. Quem está interessado em saber, a gente recebe por hora de trabalho 20 loops, 20 cenas é 1 hora. Então, o valor é tabelado. Então, todo ano a gente reajusta de acordo com o índice da inflação, esse valor. Então, todo ano nós temos um aumento de acordo com o índice de inflação no país. Tá bom? E é assim que a gente vai vivendo. Mais alguma pergunta? Não, só isso. Só isso? Você é uma simpatia. Muito. Mas tudo isso por causa do Carlos Daniel Bracho. Você é uma simpatia. Muito obrigado. Muito obrigado. Também te amo. Eu amo vocês. Repete. Eu amo você, você é maravilhoso. E eu amo vocês. Vocês são maravilhosos de coração estarem aqui. Eu antes de sair de casa, desculpa, eu falei assim, estava tomando banho, eu falei assim, poxa vida, que ato de amor. As pessoas estão se preparando para ir lá, para ouvir eu falar, para contar um pouquinho da minha história. Está aqui o Elmo que deixou um recado no WhatsApp, né? Que a mulher dele não podia vir hoje, né? Se o evento, que horas era, o endereço certo. Eu falei assim, poxa vida, eu agradeço de coração a presença de todos, viu? Poder trocar essa ideia, né? Essas ideias sobre a dublagem. Agradeço o interesse de vocês pela dublagem, pelos personagens que a gente faz. E fico muito feliz em saber também que muitos de vocês gostariam de se tornar profissionais no futuro. E eu dou maior força, porque eu acho que a gente tem que realizar o nosso sonho interno, né? Trabalhar naquilo que a gente gosta. Assim a gente é feliz. Então, vamos vencendo as barreiras, é o recado final que eu dou para vocês. Muita fé, determinação, é isso, garra, é sofrido. A vida é o seguinte, dizem que o inferno está lá embaixo, né? Não, o inferno é a gente superar o inferno da vida e chegar no paraíso. Vou tatuar isso aqui. E o poder? E o poder é de vocês. Muito obrigado a todos vocês. Um bom fim de domingo. Saúde para todos. Muita paz, realizações, enfim, tudo de melhor para vocês, tá bom? Obrigadão. Senhoras e senhores, Ricardo Schnetzer, aqui no anime All Stars. Muito bem. Vamos tirar uma foto. Fica aqui de costas pra galera. A galera fica aqui, ó. Levantar o braço, chega pra cá pra fazer. Olha só, cuidado com meus troféus aqui, hein? Tá? Vamos lá, chega pra cá, quem quiser sair na foto, levanta a mão aí pra aparecer. É isto. Vamos lá. Avisa aí, ô Constantino. 1, 2, 3 e levanta a mão, Anime All Stars! Muito bom. Fotos, beats. Oi? Aê. Que beleza. Muito obrigada. Senhoras e senhores, Ricardo Schnetzer, pra vocês! Bate palma aí quem gostou! A gente não tá fazendo trambolhão não, então é